Canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 2 de dezembro, e começamos a carta de Paulo aos Efésios. Hoje a nossa leitura foi Efésios dos capítulos 1 ao capítulo 13. E agora, nesse vídeo, queremos comentar um pouco sobre esta leitura e tentar responder uma pergunta. Deus nos predestinou. Então quer dizer que não importa o que eu faça, eu estarei salvo? O que significa essa predestinação de Deus? Você quer saber? Então não perca este vídeo. Assista este vídeo até o final que vamos compreender melhor. Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Só um minuto. Solta a vinheta, editor. Muito bem, voltamos com o comentário da leitura de hoje, Efésios capítulo 1 ao 13, e vamos tentar responder a seguinte pergunta: se Deus nos predestinou, então não importa o que eu faça, eu estarei salvo? O que significa essa predestinação de Deus? Mas antes de respondermos essa pergunta, eu já peço para você dar um like neste vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. É importante que você se inscreva neste canal, para você não perder os vídeos. Nós todos os dias postamos vídeos aqui, estamos dentro deste projeto Ano Bíblico. Faltam apenas 27 dias para nós encerrarmos o nosso Ano Bíblico. Então, também é importante que você não deixe acumular leituras. E é importante que você também compartilhe este vídeo com seus amigos, compartilhe o vídeo com seus colegas, com seus familiares, lá no grupo da igreja. Divulga este vídeo para as pessoas que você conhece. Ok? Eu conto com você, conto com a sua ajuda. Muito bem, Paulo ele fala no capítulo 1, verso 22, que todas as coisas estão sujeitas a Cristo, e Cristo é o cabeça sobre todas as coisas, o cabeça da igreja. Então veja, queridos, que a igreja, Jesus é o cabeça, e nós somos os membros deste corpo. Existe um corpo. Cada um de nós somos membros, fazemos parte deste corpo, mas o cabeça é Cristo. Nós trabalhamos para Cristo. Eu e você, nós somos obreiros de Cristo. Nós somos missionários de Cristo. Nós somos apóstolos de Cristo. Nós somos pessoas a quem Cristo pode confiar, para que possamos ajudar na pregação do Evangelho. No capítulo 2, Paulo deixa bem claro para nós que a nossa salvação é pela graça. Olha o que diz o verso 8: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja, queridos, que a nossa salvação é pela graça, não é pelas obras. As obras são consequências de quem já está salvo em Cristo. Então Cristo nos salva pela sua graça. O que é graça? A graça é um favor que Deus nos concede sem nós merecermos. Isso é graça. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé que nós temos em Jesus, a graça dele nos alcança e somos salvos. Agora, não vem de obras, porque se viesse de obras, nós íamos nos gloriar. Eu fiz mais obras do que o outro, né? Eu tenho mais obras do que essa pessoa, do que aquela. Então, esse não é o objetivo. Nós somos salvos pela graça. Agora, é claro, uma pessoa que está salva em Cristo, você que está salvo em Cristo, eu que estou salvo em Cristo, nós que estamos salvos em Cristo, é óbvio que as nossas obras serão boas. Nós viveremos como cidadãos salvos em Cristo. Nós faremos obras de pessoas que estão salvas em Cristo. Ok? Então, as obras são consequências. A obra não é o meio de salvação, mas são consequência de quem está salvo em Cristo Jesus. Amém? Agora, queridos, a partir do verso 11, nós temos que entender aqui o contexto. Paulo está falando aqui da união entre judeus e gentios pela cruz de Cristo. Então, entenda uma coisa, havia uma separação entre judeus e gentios. Inclusive, no cerimonialismo,
eles eram separados dos gentios, porque, bom, lembrando, né, quem são os gentios? São pessoas de outras nações em comparação com o povo judeu. Então, quando alguém era de outra nação e queria entrar para o povo judeu, ou queria entrar, né, para os eleitos de Deus, melhor dizendo, eles tinham que praticar a circuncisão, eles tinham que fazer todos os rituais que o judeu fazia, entendem? Então havia esta separação. Agora Paulo está dizendo o seguinte, que pela Jesus ele uniu a todos pela sua cruz. Então entenda isso, porque agora vem um texto aqui que muitas pessoas confundem esse texto e acham que Jesus aboliu na cruz a lei. Então preste muita atenção, preste atenção. Veja que no versículo 15, bom, vamos começar do verso 14 do capítulo 2, diz assim, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede, agora presta atenção. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz. Então esta lei que Jesus aboliu é a lei cerimonial. Queridos, o que é qual que era a parede de separação que separava o judeu dos demais povos? Lembra-se que havia todo aquele cerimonialismo que os judeus faziam e os demais povos não faziam. Nós tínhamos aí a circuncisão, que foi até motivo de debate, fizeram até um concílio em Jerusalém para decidir sobre isso. Aí nós tínhamos os outros rituais, que eram 603 leis cerimoniais que Deus havia dado, eram ordenanças em que o povo judeu praticava, e algumas eles nem mesmo conseguiam praticar, porque eram muitas coisas, e eles exigiam que as pessoas de outras nações que não conheciam isso, mas tinham que praticar também. Então isso separava os povos. Agora Jesus na cruz, ele aboliu isso daí. A matança de cordeirinho, por exemplo, que os judeus faziam e os demais povos não faziam. Eram os judeus que tinham o santuário, o tabernáculo, todo dia cedo e à tarde morria um cordeiro, né? Para o perdão dos pecados, o cordeiro apontava a Cristo. Mas os outros povos não faziam isso daí. Eles não entendiam isso. Mas agora veio Jesus, ele morre de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus, que morreu tanto para judeu como para gentil também. Então a cruz, ela une esses povos aí. Aí o apóstolo Paulo fala que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Não a lei dos mandamentos moral, a lei moral, mas as leis na forma de ordenança, que eram as leis cerimoniais. Porque quando nós lemos Mateus capítulo 5, verso 17 e verso 18, ali diz assim que Jesus, ele não veio abolir a lei, ele veio para cumprir. Porque até que o céu e a terra passem, nem o um tio jamais passará da lei. Agora ali, o evangelista Mateus está falando da lei de Deus, os 10 mandamentos. Ele não aboliu. Agora aqui Paulo fala do cerimonialismo, é que separava um povo do outro, aí foi abolido na cruz. Você entendeu? Espero que você tenha entendido, espero que não reste dúvida para você. Porque como eu disse, se Paulo está falando aqui que Jesus aboliu a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, então nós podemos matar, nós podemos adulterar, nós podemos roubar, podemos fazer tudo. Porque se Jesus aboliu essa lei, concordam comigo? Mas não, como eu disse, a lei abolida foi a lei cerimonial, ok? Muito bem, mas vamos responder a pergunta agora, a predestinação. Nós somos predestinados para a salvação, não importa o que você faça, não importa o que eu faça, vamos ser salvos? É isso a predestinação? Vamos ler o que está em Efésios capítulo 1, verso 4, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus,
segundo o propósito da sua vontade. Muito bem, querido. Algumas pessoas pegam esse texto e dizem assim: olha, não importa o que você faça. Se você nasceu para ser salvo, você vai ser salvo. Porque Deus predestinou você para a salvação. Se Deus predestinou você para a perdição, não importa o que você faça, você vai se perder. Ou seja, você pode ser um bom cristão, passar a vida toda sua dentro da igreja, mas se Deus se predestinou para se perder, você vai se perder. E você pode ser um péssimo cristão, mas se Deus predestinou você para se salvar, você vai se salvar. Será que é isso que quer dizer essa predestinação aqui? Não. Essa predestinação não é isso que quer dizer. Quando o texto fala que em amor nos predestinou para sermos adotados, esse texto quer dizer o seguinte, que essa ação de Deus, a ação de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos venham a se arrepender. Então, em Cristo, todos aqueles que aceitam Cristo, eles serão salvos. Então, quando Deus predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo, por meio da cruz de Cristo, é que Deus já havia desde o começo, antes do ser humano cair em pecado, Deus já tinha o plano da salvação elaborada, que era centrado em Cristo Jesus, que Cristo viria para resgatar a raça humana, para nos ligar de volta a Deus. Então essa é a predestinação. É a vontade de Deus que todos sejam salvos. E para isso já tinha o plano da salvação elaborado em Cristo Jesus. Agora, serão salvos aqueles que aceitarem este plano. Serão salvos aqueles que aceitarem a Cristo como seu Salvador pessoal. Entendem? Então, essa predestinação é isso. É o plano da salvação que Deus já tinha antes da fundação do mundo para resgatar a humanidade caída. E o plano foi muito bem feito. Jesus fez na cruz do Calvário e ali então Jesus deu uma segunda chance para nós. Agora é claro, serão salvos aqueles que aceitarem essa segunda chance. Porque junto com isso vem também o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, os anjos têm livre-arbítrio, todas as criaturas de Deus têm livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É você escolher se você quer se salvar ou quer se perder. É você escolher se você aceita Cristo ou não. Deus fez tudo. Deus, ele deixou tudo para que você aceite a Cristo. Mas a decisão é sua e a decisão é minha. Tá bom? Então que você decida neste dia ser de Cristo, para que você possa ser salvo, para que você garanta a sua salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe você. E amanhã estaremos de volta com o nosso próximo vídeo. Então não perde, segue o canal. Te espero lá. Tchau, tchau.